Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, adoramos o teu nome, te damos graças, Pai, por esse momento, por essa oportunidade, que nós temos de estudar a tua palavra. Queremos nesse momento sobre a tua graça, a condução sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que irão ouvir, Pai querido, que a tua unção, o Espírito Santo de Deus, de sabedoria, de inteligência, de conselho, de conhecimento e de temor do Senhor esteja sobre as nossas vidas, Pai. Unge agora as nossas mentes, em nome de Jesus, para que possamos compreender a tua mensagem. Em nome de Louvado Jesus. seja Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia no profeta Daniel, capítulo 9. Introdução. Eu falei nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Só que Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Então, tudo que Daniel falou está se cumprindo no Apocalipse. Fechando com Daniel, nesse estudo de hoje, tópico que nós vamos estudar. 70 anos, que é do cativeiro, e 70 semanas. Então, são dois tópicos muito importantes que nós vamos estudar hoje. Nas 70 semanas, na última semana, é exatamente o ponto que nós paramos no livro de Apocalipse, que é o capítulo 6, que é a entrada da grande tribulação. Nós vamos estudar Daniel hoje porque nós vamos ter uma compreensão melhor do Apocalipse quando a gente entrar no capítulo 6. Por isso é que eu estou intercalando, de acordo com quando vai se cumprindo as profecias de Daniel, a gente vem para o livro de Daniel para trazer mais clareza. Então, vamos começar. Daniel, capítulo 9, para quem está entrando, nós vamos, nos primeiros versículos, que é 1 e 2, vai dizer assim: no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. E no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de acabar as assolações de Jerusalém, que era de 70 anos. Então, aqui, Daniel, ele entendeu pelos livros, né? Ele entendeu, ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia que o povo foi cativo, foi levado cativo por 70 anos por causa da desobediência. Ele sabia disso. Hoje nós vamos entrar nesses detalhes só para trazer clareza para os irmãos desses 70 anos de cativeiro. Depois nós vamos entrar nas 70 semanas, que é exatamente o que o anjo Gabriel veio trazer clareza para Daniel, né? Então, veja por que o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Só a nível de introdução, o povo de Israel passou, depois de Saul, que entrou o primeiro rei escolhido por Deus, segundo o coração de Deus, que é Davi, passou 400 anos, 490 anos, para assim dizer, da coroa, que é o período da coroa. E esse período da coroa, o povo de Israel não obedeceu os mandamentos da lei de Moisés. Não sacrificavam, porque havia uma necessidade de sacrifício sempre pelo pecado do povo, e também um sacrifício contínuo que era feito de manhã e tarde, né? Todos os dias, né? Esse sacrifício tinha que ser feito. Porque esse sacrifício era a forma de Deus descer e abençoar o povo, santificar o povo. E o sacrifício pelos pecados era a forma, tipologicamente, da morte de Cristo, que é aquele sangue de animais sacrificado, cobria o pecado do povo e Deus podia ter comunhão com o povo, né? Mas essas observâncias não foram feitas, né? Por causa disso, até o povo foi cativo. Eu vou começar a mostrar como Daniel está dizendo aqui nesse texto, que ele entendeu, no versículo 2, no ano primeiro do reinado de Dário, né, Dário Medos, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Agora vamos ver lá o que diz Jeremias, só para confirmar que Jeremias profetizou sobre tudo isso, mas alguns versículos falam claramente. Jeremias capítulo 25, versículo 11 e 12. Eu vou ler só essa profecia de Jeremias que Daniel está citando aqui, né? Depois nós vamos falar o porquê. Então diz assim, ó:
E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. E acontecerá, porém, que, quando se cumprirem, os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Agora eu quero que os irmãos comecem a entrar na mentalidade de Daniel. Daniel, ele sabia que os anos do cativeiro, por causa da desobediência, já tinha acabado, que ele estava no primeiro ano de Dário. Primeiro ano de Dário significa que o reinado de Babilônia havia sido caiu o reinado. O Ciro, né, conjuntamente os medos persas, que é o império, né, império quer dizer aqueles que dominam sobre as nações. Lembrando que Israel foi muito temido durante toda a sua trajetória por causa do Deus deles. Deus de Israel, né? Mas Israel nunca foi império, porque Israel nunca teve interesse de dominar sobre outras nações. O interesse deles é se defender de outras nações para não invadir a sua terra santa, né? Então, Israel nunca foi chamado de império, porque nunca dominou sobre nenhum outro reino. Ele só subjugava e ficava quieto. De acordo com as guerras vinham, eles venciam, porque era o Deus de Israel que estava guerreando as suas guerras, né? E eles nunca tiveram interesse em dominar sobre outro povo. Até porque Deus era Deus da única nação de Israel. Nós vamos ver um pouquinho isso adiante. É bom colocar isso bem na cabeça, porque aqui Daniel está clamando como nação. Ele se colocou na brecha, como Ezequiel, lá no Ezequiel 22:30, né? Que eu acho tremenda essa parte aqui, que fala assim, ó. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei, por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor. Então veja que Deus destruiu a terra porque não havia um que entrasse na brecha para interceder pelo povo, pela terra. Mas Daniel aqui, nós vamos ver, nós não vamos ler a oração de Daniel, só um pedacinho para a gente entender. Ele se coloca na brecha, ele se coloca como nação, porque no Velho Testamento Israel era nação. Um governante errava, toda a nação era corrompida e Deus maltratava toda aquela nação por causa da consequência dos pecados. Uma liderança entrava nos eixos, trazia o povo para Deus, Deus mandava um juiz, mandava um libertador para poder acudir aquele povo. Mas, como eu falei, nunca eles tiveram interesse de governar em cima de outras nações. Somente Israel, eles eram únicos, né? Eles só se defendiam. Então, veja aqui que essa profecia, Daniel, ele entendeu essa profecia, havia terminado o tempo. Agora, eu chamo a atenção, colocando a mentalidade de Daniel. A profecia era que eles voltariam para a sua terra. E na certa, havia aquela pergunta, bom, se eu vou voltar, eles acreditavam na liberdade. Só que não aconteceu essa liberdade, porque o reino dos caldeus, que é o babilônico, caiu, entrou outro jugo, que é os medos persas. Depois dos medos persas, entrou o grego macedônio, né, de Alexandre o Grande. Depois de Alexandre o Grande, veio os romanos. Quando Cristo chegou, já era Roma. Então, veja que eles nunca tiveram liberdade.
É aqui que Daniel entra em conflito e busca Deus, né? Vai buscar, mas antes de entrar nesta oração intercessória para entender o que estava acontecendo, porque ele acreditava pela profecia de Jeremias que o povo ia voltar, e voltou mesmo. No primeiro ano de Ciro, eles voltaram para Israel. Vamos até ler, que está lá em segundo livro de Crônicas, ou também, tudo junto aí, pode ler também em primeiro Esdra, né? Mas eu vou ler em Crônicas, que é tudo repetido. Você pode ler os últimos versículos de segundo Crônicas e vai ler os primeiros versículos de Esdra, que ele está repetindo o mesmo texto, porque o período é o mesmo, né? É o período que Ciro libertou o povo e também levantou o templo em Judá, né? Vamos ver o que diz aqui. Segundo Crônicas 36, versículo 22, diz assim: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, veja que Ciro e Dário, eles eram parentes, né? Eles eram juntos. Então, Babilônia, quando caiu, tornou-se província da Pérsia. E quem ficou governando Babilônia, o reino dos caldeus, que era Babilônia, passou a ser Dario Medos, né? Dario Medos ficou sendo o rei que era o babilônico, dos caldeus, que na verdade é o povo, né? Ficou sendo o rei dos caldeus, e Ciro continuou na Pérsia. Mas como Ciro era o cabeça, quem mandava era Ciro, né? Ciro era o governante total. Só que esses dois reinos, medos, persas, eles trabalhavam em comum acordo. Então veja que Dário ficou nos caldeus, que era Babilônia, né? E Ciro na Pérsia. Agora, veja aqui. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, que nós acabamos de ler, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo e de todo o seu povo, suba, e ao Senhor seu Deus seja com ele. Então veja que Ciro, já havia uma profecia no livro de Isaías, que está em 44, no finalzinho, e no 45, falando de Ciro, que Ciro iria. Essa profecia foi antes do nascimento de Ciro, 210 anos antes do nascimento de Ciro, o Senhor já encarregou a Ciro, chamando ele de meu servo, que ele levaria o povo cativo da Babilônia para a sua terra e ainda construiria o templo do Senhor, né? E isso, Ciro, se cumpriu. 150 anos antes do cativeiro, essa profecia de Isaías, né? Está se cumprindo agora no primeiro ano de Ciro e de Dário, né? Veja aqui que está se cumprindo. Então, Daniel tinha consciência disso, ele sabia que eles foram cativos 70 anos, porque já havia sido profetizado por causa da rebeldia do seu povo, né? Eu vou agora ler Jeremias 29, que é o que eu queria trazer, que nós vamos entender um pouco do que estava angustiando Daniel, porque ele acreditava na libertação, na liberdade do povo dele. Ele acreditava que aquele povo ia ser liberto, só que não aconteceu. Retornou sim, cumpriu sim a palavra de Jeremias, porém a liberdade não teve. Eles continuaram mesmo na terra de Judá, na terra deles mesmo, mas continuaram subjugados pelo rei da Pérsia. Veja o que diz Jeremias 29 para a gente entender, a partir do versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passado, olha, veja aqui, 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
eles esperavam liberdade, esperava ser livre, né? Vou dar continuidade aqui. Então me invocarei, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. O 13. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, esta é a profecia de Jeremias. Realmente aconteceu exatamente como Jeremias profetizou. Agora, a liberdade deles, que eles tão sonhada, não aconteceu. Agora, por que do cativeiro? Eu quero explicar bem essa parte das 70 anos de cativeiro, para a gente entrar na revelação que Deus mandou o anjo Gabriel trazer para ele entender por que eles ainda não teriam a liberdade total, voltaria para a sua terra, mas não teria. Porque o descanso, biblicamente falando, sempre vai ser quando Jesus concluir todas as coisas, quando ele vir no seu governo milenar, aí haverá sim o descanso pleno, porque Israel nunca descansou até hoje, né? De guerras, de nada. E eles nunca, hoje sim, são nação, hoje é nação, desde olha, veja só, aqui nós estamos em aproximadamente aqui 500 anos antes de Cristo. E nós hoje já estamos a 2021 anos depois de Cristo. Então veja que Israel, no ano de 1948, foi quando eles conseguiram ter o Estado de Israel, né? Mas ainda não tinha capital. Agora, no 2018, vocês lembram que foi noticiado, o presidente dos Estados Unidos, o Trump, né? Conseguiu trazer de Tel Aviv a capital para Jerusalém. Então, veja aí, ó, de 1948 para 2018 são 70 anos. Deus tem muito mistério nessa questão de 70 anos, né? Que muitas coisas. Então, veja, 70 anos em 1948, ele conseguiu ter o Estado de Israel, que até então as terras eram dominadas pelos muçulmanos, né? E a capital de Israel era em Tel Aviv, não estava no poder de Jerusalém, né? Agora, em 2018, né, por ordem de Deus, o presidente dos Estados Unidos conseguiu levar a capital para Jerusalém. Então, hoje é Estado e capital Jerusalém, então veja que Deus está trazendo. E o povo, aquele povo que foram dispersos desde 722, quando a gente vai estudar os reis, né, que foram levados, as 10 tribos foram levados para a Síria, né, para os assírios, na verdade, os assírios, né, que levou, esses nunca voltaram para suas terras. Por isso que há aquela demanda, né, de a gente quando vai estudar, não quero entrar muito aqui, senão a gente vai gastando muito tempo e o foco aqui. Aquela demanda lá em João 4, quando fala daquela mulher samaritana que fala que ela questiona que ele vai pedir água do poço, né? Ela fala, nós dizemos que o lugar da adoração é no Monte Gerizim, vocês dizem que é Israel. Então, onde fica? Aí o Senhor fala, olha, chegará o tempo, e o tempo já chegou, que a adoração a Deus será em qualquer lugar, que a adoração está dentro de nós. Foi assim a palavra, né? Vocês conhecem essa passagem, sabe que é. E veja, então, que esse povo samaritano tiveram, porque ficaram um povo misturado, eles não podiam entrar no templo de Jerusalém. Aí eles foram para aquele Monte Gerizim, onde, lembra que Josué, com o povo, metade das 12 tribos ficou no Monte Gerizim, outro no Monte Ebal. Uns falaram, Deuteronômio 28, 27 e 28, fala das bênçãos e maldição, foram feitas as bênçãos no Monte Gerizim e as maldições no Monte Ebal. Então veja, aquele monte ali passou a ser
para os samaritanos, né, das 10 tribos de Israel, passou a ser um templo de adoração. Né? Por isso é que aquela mulher questionou, mas não é o caso, só explicando que essa deportação começou desde 728, depois 586 para a Babilônia, e agora, 70 anos depois, eles estão retornando para a sua cidade. Porém, não há liberdade, estão subjugados, né? Louvado seja Deus. Então vamos, veja que Jeremias, quando Deus fala que conhece, sabe os pensamentos que ele tem a respeito daquele povo, que é pensamento de paz. Porém, essa paz não aconteceu. Por isso, Jeremias estava em conflito, né? Orando a Deus, estava em conflito para entender. Aí ele entra, então, na intercessão. Uma intercessão linda demais. Nós não podemos ler, porque primeiro vai gastar muito tempo, e eu também, mas só para a gente entender, para eu ainda explicar um pouco mais desses 70 anos de cativeiro. Versículo 3 do capítulo 9 de Daniel diz assim: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração, rogos e jejum, e panos de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse: ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Versículo 5. Pecamos, cometemos iniquidades, procedemos impiamente, fomos rebeldes, né? Apartamos-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Agora, vamos entender aqui. Daniel, essa oração vai do 3 até o 19. Até o 19. Não vou ler todo, como eu falei. Mas para a gente entender. Ele está aqui se colocando na brecha, intercedendo como nação, confessando o pecado dele como nação, né? Que ali ele era um representando a nação inteira, né? Hoje nós somos cada um individual com o Senhor por causa de Cristo, mas antes era nação. Aí eles começam a entender que ele entende que eles foram cativos realmente porque mereceram. Transgrediram, pecaram, cometeram iniquidade, foram rebeldes, não deram ouvido à palavra do Senhor, foram levados cativos. Por quê? O Senhor, em parte, tirou aquele povo, porque eles não praticavam as leis, as ordenanças de Deus, e também para retirar aquele povo da terra, porque não cumpriram também o ano sabático. Vamos ler agora. Eu quero ler com você primeiro, segunda Crônicas, mesmo onde nós lemos. Eu só li o 22 e o 23. Agora eu quero ler com você o segundo livro de Crônicas. Eu quero ler, vou ler do 19, mas é o 21 que eu quero te explicar. Vou ler o 17 por lá, só para você entender a tragédia que veio sobre aquele povo por causa da desobediência. Daniel sabia disso. Daniel tinha consciência que por causa da desobediência que eles sofreram todo esse transtorno e foram escravos por 70 anos. Veja assim, ó, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem de jovens, ou seja, criança, aqui é traduzido por criança, nem das moças, nem de velhos, nem dos decrépitos, ou seja, os velhos doentes, né, as pessoas doentes, ou pessoas que eram doentes, que não tinham, todos os deu nas suas mãos, na mão dos caldeus, né? Agora o 19 diz assim, ó, e queimaram a casa de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém e todos os seus palácios, queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servo dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. É o que nós estamos no primeiro ano de Ciro, eles foram retornados. Agora o 21, para entender por que eles retirou também o povo, porque
porque a terra precisava de descanso, porque não cumpriram o ano sabático, que está lá em Levítico, né? Para o 21, diz assim, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse do seu sábado, e todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Agora, nós vamos lá para Levítico para entendermos bem o que está citando aqui no livro das crônicas, né? Esse descanso, ano sabático, porque o sábado, o guardar do sábado, era uma tipologia do descanso eterno de Cristo. Então, isso era uma ordem. Quem não guardava o sábado e não fazia esse sacrifício, os pecados não era coberto, que era coberto. Hoje nós somos perdoados. Antes, o sacrifício de animais cobria os pecados, né? Para que a presença de Deus pudesse descer. E a terra precisa de descanso. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas eu já fui, como eu já falei muitas vezes, nasci na roça. Eu sei que o povo não tem o costume de deixar a terra descansar, mas tem um determinado tempo que a terra vai sendo plantada, cultivada, que a terra começa a enfraquecer. Ela não dá mais o fruto, não dá mais. Então, esse ano sabático da terra, de 6 anos trabalha com a terra, no 7º ano a terra tem que descansar. Então, eu vou ler aqui como é que é. Levítico 25, de 2 a 6. Eu não vou ler todo o texto, mas eu peguei a ideia aqui para a gente entender. A cada 7 anos a terra descansará. E o ano é o ano sabático da terra. Tudo que a terra produzia é para mantimento próprio da nação do povo de Israel, e também mantimento dos servos, mantimento dos escravos, mantimento dos serviçais jornaleiros, aqueles que trabalham, que não era escravo, né? E os estrangeiros, era mantimento para os estrangeiros, e também para os forasteiros que existiam. Então, esse ano sabático da terra, ninguém plantava. Ali, cada um podia entrar lá e colher as frutas, colher o que desse. A terra dava sozinha, sem cuidado, sem trabalhar, sem nada. Ela dava. E ali não era de ninguém, só pegava para alimento. E isso podia entrar o estrangeiro, o trabalhador, o escravo, o servo, né? Podia entrar o forasteiro que estivesse passando. Lembra de Ruth? A Ruth, quando ela chegou, Boaz deixava cair coisa assim para aquelas pessoas pobres da terra pegar, né? Mas existe essa lei de Deus que a terra precisa descansar. E como esses 490 anos de coroa, né, de reino de Israel, nunca a terra descansou, Deus retirou o povo também da terra para que nesses 70 anos se cumprisse, é o que está dizendo aqui, ó, para que a terra se agradasse do seu sábado. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumprisse. Então veja que esses 70 anos do castigo, da desobediência, já estava cumprido. Então é por isso que Daniel entra em intercessão, porque ele acreditava na liberdade do povo. O povo retornou, sim. O povo retornou no primeiro reinado de Ciro, assim que derrotou Belsazar naquela noite, né? No primeiro ano de Ciro, diz a palavra de Deus, que eles retornaram. Ciro deportou eles de volta, levou tudo que era da casa do Senhor. O próprio Ciro custeou todo o templo lá. Ele pagou o templo todo, né? Ele pagou as despesas do templo. Voltou. Mas a liberdade eles não provaram. Aí Daniel agora entra na intercessão, nós vamos agora entender, né? Nós já entendemos, ficou clara essa parte? 70 anos é castigo pela desobediência. Agora nós vamos, depois que ele entra em intercessão, agora eu vou lá para o versículo 20, que a oração foi até o versículo 19. A oração de Daniel, desde o capítulo 3 até o 19. Depois, se vocês tiverem um tempo, leia, porque é tremenda essa oração. Tremenda. Uma oração linda, uma das mais lindas
oração que teve, que a gente lê na Bíblia, né? Ó, versículo 20 diz assim, ó, estando eu ainda falando, orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo Monte Santo, que lembra que Daniel orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, voltado pelo Monte Santo, que Jerusalém, o templo de Deus era chamado de Monte Santo, né? Voltado para lá, ele orava, então veja, ele está dizendo aqui, ó, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E instruiu-me e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No versículo 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Agora que vem semanas de anos, 70 semanas de ano. Quero que, não, às vezes a gente, até eu mesma, na hora que estou falando aqui, a gente confunde 70 anos com 70 semanas de anos, né? Agora, a revelação é 70 semanas de anos. E que nós vamos ver lá no último versículo, que é exatamente aonde está no Apocalipse, nós paramos no capítulo 6. Mas eu vou explicar tudo para nós entendermos. Agora que vem o mistério, para Daniel é escatológico. Aqui, até as 69 semanas, foi até Jesus. E a última semana nós vamos explicar, vou explicar aqui para os irmãos entenderem. Vamos para o versículo 24. Diz assim, 70 semanas de anos aqui, viu? 70 semanas. 7 vezes 7 dá 49, com mais 70 semanas dá 490. Então, veja que esse período aqui é o período do retorno do povo de Babilônia até Jesus. Então, aqui vai pegar o período da deportação, que não foi só o primeiro ano de Ciro, que foi a primeira leva, depois teve o período com Esdra, né? Que a gente lê lá no livro de Esdra, que teve aquele período. Esdra, lembra de Esther? Apesar de Esther, no cânon, está no último livro histórico da Bíblia, depois de Neemias, mas, na verdade, o último livro histórico da Bíblia é Neemias. Agora aqui eu quero abrir um leque para explicar algo que a gente faz muita confusão. Lembra que o último livro do Velho Testamento é Neemias. Agora, o último profeta é Malaquias. Ageu e Zacarias, eles estiveram no período dessa primeira semana, que são 49 anos da construção do templo. Nós vamos explicar isso com detalhe. Então, agora, Malaquias foi um pouquinho mais adiante, né? Mas nós vamos ver Malaquias lá no último capítulo de Neemias, capítulo 13, que vai falar exatamente das questões que o profeta Malaquias está falando. Então, veja que os profetas, quando eles profetizam, o momento do agora do povo é no período da deportação, período de Ageu, que é profeta, Zacarias, que é profeta, Malaquias, que é profeta, que é depois desse período que saiu. Nós vamos ver lá Esdra e vamos ver em Neemias e Esther. Embora, como eu falei, Esther está no último, mas Esther está no meio, na história, porque o cânon ela foi colocado último. Mas lembra que o tempo de Esther, que teve também lembra que teve um povo que retornou, né, o rei Assuero, marido de Esther, libertou também o povo, para aqueles que quisessem voltar. Esses voltaram com Esdra. Então, a primeira leva foi a mando de Ciro, no primeiro ano, com Zorobabel, que é o príncipe de Judá, que é chamado no livro de Esdra de Sesbazar, né? Ele é chamado assim. Esse foi o primeiro. A segunda foi no tempo de Esther, que foi com Esdra, e a terceira foi com Neemias, foi reconstruir os muros. Isso durou aproximadamente
49 anos. Isso, João 2, 19 a 21 diz assim, quando Jesus fala que o povo derrubaria aquele templo e em 3 dias ele reedificaria, falando dele mesmo. Mas aí eles respondem assim, derruba esse templo em 3 dias e o levantarei. E disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Os judeus questionando. Apesar que no evangelho está falando 46, mas na profecia de Daniel está falando de uma semana de 49 anos. Né? Então tá a Bíblia, a matemática da Bíblia, por exemplo, a determinação de 49 pode ter terminado antes. Os evangelhos falam que levou 46 anos, mas Daniel aqui, ele fala dos 49 anos, né? Então, vamos dar 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir as transgressões, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo do santo. Então, aqui, esse primeiro versículo está introduzindo o assunto, está dizendo que vai desde a saída até Jesus, está dizendo que até... Então, tudo isso é o período interbíblico que houve, né? Depois do cativeiro, depois que os profetas silenciaram, passaram 400 anos. Aqui está falando de 400 e poucos anos, 483 anos, né? Antes da última semana. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas esse vídeo, eu vou dizer uma coisa, se não entenderem agora, porque fica mesmo meio tumultuado, eu aconselho a retornar, estudar, retornar e ouvir o raciocínio, porque muitas vezes a história, a Bíblia é a mãe da história, não há como estudar a Bíblia se não tiver história. O Velho Testamento, ela se cumpriu, a palavra de Deus se cumpriu na história, não tem jeito de fugir disso. O Novo Testamento, eu ainda tiro um pouco a história de lado e trago mais a mensagem espiritual. Agora eu estou trazendo essa mensagem, eu quero trazer essa mensagem que o anjo veio trazer para Daniel, que vai ficar mais claro adiante, mas eu preciso falar desse período de histórico, porque não tem como, é histórico mesmo, né? Louvado seja Deus por isso. Então, versículo 25, o anjo diz assim, o anjo está falando com Daniel, né? Está trazendo entendimento. Versículo 25 diz, sabe e entende. Então, muitas vezes a gente sabe de alguma coisa, mas não consegue entender. Isso acontece comigo muitas vezes. Eu pego um versículo aqui, eu estou entendendo, sabendo que tem um mistério muito grande ali. Mas esse mistério ainda não foi aberto para mim. E eu fico ali maçando nele até que o Senhor revela o mistério daquele versículo. Então, saber de uma coisa não é entender. Por isso que o anjo, Gabriel, está dizendo, Daniel no versículo, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, em letra maiúscula, você está acompanhando a sua Bíblia, né? 7 semanas. Então, veja que essas 7 semanas são 49 anos. 7 semanas de anos. 7 de anos. 7 vezes 7, 49. Então, veja que essa primeira semana, 7 semanas. Essa, como eu estou explicando, é o período da saída da ordem, quando Ciro mandou devolver todos cativos e mandou reconstruir o templo. Depois, na última leva, vem Neemias. Isso levou em torno de 49 anos, né? Nesse período. É onde os profetas falaram. Zacarias, Ageu tratou mais do templo, que o povo deixou por causa dos levantes muito grandes, o povo deixou de construir. Depois veio Zacarias, trouxe uma mensagem espiritual, exortando, mas também mostrando que Deus era com aquela nação, mostrando muitas coisas. Também, muita parte de Zacarias escatológica também, de futuro, né? Então, veja, vou ler de novo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar o templo e para edificar os muros e a cidade, né? Até o Messias, esse pega já se prolonga, o período interbíblico, é o silêncio de Deus, onde os profetas fecharam a boca.
Então, esse período aqui, todo esse período até Cristo, onde houve, inclusive nesse período dos interbíblico, onde o último profeta falou, que é Malaquias, entrou aí os livros apócrifos. O cânon não aceitou, porque não tinha totalmente verdade, tinha muitas lendas, e agora tem muitas parte histórica. O período dos Macabeus, por exemplo, foi esse período aqui, daquelas guerras prolongadas, aquele período onde aqui o próprio Daniel viu essas guerras. No capítulo 11 a gente vai ver essas guerras, esse período, onde os reinos, né, vão brigar depois que o Alexandre o Grande também morre, os 4 generais. Essas coisas a gente vai ver nas outras profecias, nas outras revelações de Daniel. Então vamos ver. Desde a saída da ordem ainda estou no 25, viu? Para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. 7 semanas já falamos, né, da reconstrução da cidade, dos muros e do templo. Agora 62 semanas. Essas 62 semanas, ela se estende até Cristo, a morte de Jesus, e também até os 70 anos, que é a destruição de Jerusalém. Vamos dar continuidade que nós vamos entender. 25, né? 7 semanas, 62 semanas, e as suas ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos tenebrosos, em tempos angustiosos, né? Também, a minha versão é angustiosa, mas algumas são tenebrosas. Então, veja que aqui o Gabriel está falando com Daniel, que ele está revelando para ele que a liberdade desse povo ainda não vai acontecer. Eles estão retornando, mas ainda estão debaixo de jugo. E vai continuar até... Aí ele está profetizando aqui, falando do príncipe, né? Aqui no 26 já vai falar... no Velho Testamento, a palavra Messias está profetizada aqui em Daniel. Veja o 26, ó. E depois das 62 semanas... Veja, nós já falamos de 49 anos, agora vamos falar de quantos? De 62 semanas, que vai dar um total de 62 semanas, dá 434 anos. Então, as 49 com mais 434 vai dar exatamente o período interbíblico, né? Que a gente fala de 400 anos de silêncio de Deus. Mas aqui está falando de 483, porque ainda pega também desde a deportação de Babilônia. Então, 483 anos. Agora, nós vamos entrar aqui até Jesus. Agora, nós vamos entrar numa parte que é fundamental para nós começarmos a entender o mistério. 26. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Então, veja, o Messias, aqui no Velho Testamento, chamando Jesus de Messias. Será tirado. Algumas versões está escrito cortado. A cortada é bem original, que chega a falar até daquele corte onde ele leva do lado onde sai sangue. Ele já estava perdendo. O sangue é para purificação do povo, e a água é a simbologia da lavagem, é a palavra de Deus que lava o homem, que lava. A palavra lava e o sangue purifica. Então, na versão que está escrito, será cortado, no original hebraico, estudiosos estão aí para ensinar para a gente, né? Eles falam que a palavra, quando ele fala cortado, é literalmente onde o Messias, com a lança, os malfeitores lá da cruz, corta ele e sai água e sangue, né? Veja que sai água e sangue. Essa água é aquela água que nos purifica, aonde diz lá em João. Quando saiu aquela água, as escrituras dizem o seguinte: rios de águas vivas fluirão de ti. Evangelho de João 7, versículo não me lembro, que fala sobre isso. Então, a palavra de Deus é que traz esse fluir de dentro para fora. Esse fluir, às vezes a gente tem a impressão que é só no derramado ao Espírito Santo. Não, o fluir das Escrituras. Quando nós estamos pregando, que a gente começa a descer do céu a revelação das Escrituras, a Escritura se abre para dizer, está fluindo de dentro de nós essa água viva de Jesus. Está fluindo, porque a gente fala não pelo conhecimento humano, mas pelo conhecimento que o Espírito Santo dá. Então, aí é onde há o fluir.
Por isso que essa água que foi derramada, que é a palavra de Deus, é através da palavra que esse fluir, rios de águas vivas de dentro de nós, é através da palavra. E o sangue vem para purificar dos pecados. Então, a água lava e flui, né? Porque é através da palavra que vem o fluir do Espírito Santo no nosso falar, né? Através da palavra. E o sangue de Jesus, ele nos purificou do pecado, né? Nos resgatou do pecado. Então, veja, eu quis trazer essa parte, porque Daniel, quando ele fala eu vou só ler de novo o 26, né? 26 diz assim: e depois das 62 semanas será tirado, ou será cortado o Messias. E não agora, irmãos, agora que vai entrar o mistério. Então, aqui cessou 69 semanas, não é? 7 com mais 62, dá 69. Então, está faltando qual? A última semana, que é a 70, não é? Não são 70? Agora, nesse versículo 26, depois será cortado o Messias, está escrito assim, não sei se na sua Bíblia está, e não será mais. Então, aqui está o grande mistério e o nosso regozijo no Senhor. Aqui, Deus fechou a porta. Deus agora não é mais, entrou agora, fechou as semanas, toda essa revelação que o anjo trouxe para Gabriel é para os judeus, para os da nação de Israel. Agora, esse aqui, depois que o Messias é cortado, aí veja que está escrito na minha tradução, está assim, e não será mais. Aí o Senhor parou com Israel e agora ele voltou para a igreja. Israel agora não é mais o povo queridinho só, é queridinho da mesma forma que nós, porque agora eles também são contados não como nação única, mas como igreja também. Todos aqueles, eles têm da mesma forma a oportunidade de salvação do que nós, os gentios. Irmãos, Romanos 11, Paulo está tratando aqui do futuro de Israel. Diz assim, eu vou ler só os primeiros, mas na verdade eu quero 25, somente o 26. Mas eu quero trazer isso aqui para compreensão. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo falando. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala de Deus contra Israel, dizendo, o Senhor... Aquela questão, aquele questionamento de Jeremias, que eu não preciso nem entrar aqui, não preciso ler. Então, Paulo está aqui debatendo com essa igreja, achando que Deus esqueceu da nação de Israel. Porque no versículo 25 está escrito assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não pressumais em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, veja que, depois que o Messias é cortado, a nação de Israel fica em segundo plano. É isso que o Gabriel está falando com Daniel, explicando para ele. Aí entra-se o período da graça. Mas como Paulo está falando, a nação de Israel não foi rejeitada pelo nosso Deus. Ele só não trata mais a nação que antes Deus era Deus somente da nação de Israel. Tanto lembra aquela mulher samaritana quando Jesus veio? Além de Cananeia, Sirofenícia, era tudo que não tinha a ver com o povo de Deus. Ela querendo cura para sua filha, ela vai atrás de Jesus. Jesus responde para ela naquele momento que ele veio para os filhos, ele não podia tirar o pão dos filhos. Jesus não estava sendo grosseiro com ela, não, porque ele estava cumprindo as escrituras. Mas aquela mulher, ela fez o nosso papel hoje, fez o papel de igreja. Ela adorou o Senhor e disse, e usou a fé. Porque como nós hoje estamos na graça de Deus, nós hoje somos parte com a nação de Israel, somos herdeiros juntamente com eles,
por causa da nossa fé. Por isso que depois que o Messias é tirado, Deus para com a nação de Israel como nação e entra a igreja. Aqui Paulo está explicando. Esse período da graça já dura 2021 anos, na nossa era, né? Já dura. Então, a nação de Israel hoje, Deus não é único de Israel mais, ele é Deus da igreja. Essa oportunidade que nós temos, os judeus também têm. Mas aquela liderança fechou o coração para não receber o Messias. Em parte, o próprio Deus permitiu, porque eles eram maus, eles eram rebeldes desde muito antes, né? Já vinha a rebeldia, né? Então, Deus aproveitou a rebeldia deles e endureceu mais ainda para eles não entender, porque não é que Deus é injusto, é porque já o coração é fechado. Aí Deus terminou com Israel como nação e agora ele é Deus da igreja. E esse Deus da igreja, a mesma oportunidade os judeus têm. Quantos judeus não confessam Jesus? Muitos, muito, muito. Hoje os povos são judeus, gentios que não confessam Jesus e igreja. O mundo todo é esses três tipos de pessoas. Judeus, que é os judeus que não aceitam o Messias, não aceitam o Cristo, e igreja do Senhor e aqueles que não confessam o Senhor, que são os gentios, né? A raça. Isso está em 2 Coríntios 10. Ali a gente vai encontrar essas três. Lá está falando de gentios, em vez de gentios, está falando grego. Naquela época era o grego. Então veja que o endurecimento veio para a nação de Israel como nação, para que o palco saísse. Deus agora não é Deus só daquela nação. Ele é Deus de toda a sua igreja. Seja a igreja Israel, que todo mundo, toda a humanidade tem oportunidade. Por isso é que Daniel não estava entendendo. O anjo veio trazer esta revelação. Agora vamos dar continuidade. Nós estudamos no livro de Apocalipse que a porta da graça fechando, que nós vimos, terminou no capítulo 3 de Apocalipse, entrou o período do arrebatamento, capítulo 4, e no 5 já entrou a igreja, já jubilando, adorando, os anciãos jogando as suas coroas aos pés de Cristo, adorando o Cordeiro de Deus, né? Nós vimos também o choro para a abertura do livro selado. Essa abertura do livro selado é quando terminou a graça, fechou a porta, a igreja do Senhor foi arrebatada. Nós falamos muito sobre isso. Por isso que eu quis trazer isso aqui, para agora no versículo 27, que é o último daqui, nós vamos entender. Mas eu vou ainda terminar o 26. O Messias será tirado e não será mais. É o período da graça, né? Entrou o período da graça. Esse período não conta mais como semanas de Daniel, não conta. Parou na 69. Primeiro, eu quero que fique claro. 49, construção, reedificação, tudo aquilo. Depois, a 62 semanas, é todo o período interbíblico, período do silêncio, até o Messias, e ainda se estende até os anos 70, que é onde a igreja de Jesus estava sendo implantada. Que o primeiro século foi a implantação da igreja. A igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo. É quando o corpo começou a ser formado, né? Que nós sabemos que no mundo espiritual se forma o corpo de Cristo e também se formou. A gente vai ter a oportunidade, quando chegar no capítulo 13 de Apocalipse, que se formou também o corpo do diabo, que o diabo é espírito, ele não é corpo. Ele precisa de um corpo. Então, aquela estátua lá que foi formada no período dos impérios, né, até os romanos, foi quando construiu o corpo de Satanás, que Satanás vai governar nesse período da última semana, que nós vimos lá no Apocalipse e estamos vendo aqui pelo Daniel. Então veja agora, e não será mais período da graça. Agora o período da graça fechou e vai começar. E o povo do príncipe, esse príncipe aqui, não sei se na sua tradução, na sua Bíblia tá, o primeiro príncipe, nós falamos lá no 25, tá com letra maiúscula. E o segundo aqui tá com letra minúscula. E o povo do príncipe, quer dizer, Satanás, os mensageiros de Satanás, os governantes, né, que Jesus foi morto
Primeiro porque os judeus entregou, mas foi sobre a tirania de Roma, né? Do último império profetizado por Daniel, né? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Essa destruição aqui está falando do ano 70 depois de Cristo, no período dos apóstolos, que foi destruída a cidade de Jerusalém, destruiu o templo. Lembra que esse templo que foi construído pelo Ciro aqui, que foi enfeitado por Herodes, enfeitou ele, acrescentou, deixou ele bem bonito. Só para os irmãos terem ideia, Herodes, por causa disso, que Herodes era da descendência de Esaú, do Edonita, mas ele se casou com a família dos Macabeus, que os Macabeus, quem conhece a história dos Macabeus, é uma tia que teve aqueles 5 filhos que eles eram fortes na guerra, e eles defenderam Israel durante muitos anos, durante quase todo esse período antibíblico, os Macabeus guerrearam, até que o último caiu. O último foi quem entregou os judeus, entregou a nação de Israel para Roma. Quem entregou foi os Macabeus que entregou. Naquelas guerras prolongadas, no ano 142, por exemplo, que foi quando entrou já o Império Romano, foi o último guerreiro dos Macabeus que entregou, fizeram aliança com Roma para defender das guerras dos outros reinos, né? E eles entregaram, e Israel ficou subjugado sob o poder de Roma. Mas já está profetizado pelo profeta Daniel. Veja aqui, ó, o seu fim será aí, nos anos 70 foi destruído, o templo foi destruído, até hoje não tem mais o templo dos judeus em Jerusalém. Hoje, no lugar do templo, está a mesquita de Omar, né, dos muçulmanos, está lá no lugar. Agora, no período da grande tribulação, o que vai acontecer? Herodes ganhou terreno, que a gente sabe que a linhagem de Israel terminou os reis quando foi deportado, né? Agora, por que Herodes, então, foi chamado rei dos judeus? Né? Que ele estava sobre a Judéia, reinando sobre a Judéia. Por quê? Porque casou com parente dos judeus, que é o dos Macabeus. Mariana era descendente dos Macabeus, que foi esposa de Herodes. E por causa disso, ele fez tudo que os judeus queriam. Enfeitou o templo, reconstruiu o templo, e isso fez com que ele assumisse o lugar de reino. Ele não era descendente de Judá, nem era do povo de Deus, mas ele assumiu, os judeus aceitou. Por quê? Porque por causa da linhagem dos Macabeus, que a esposa dele, Mariana, era da família dos Macabeus. E ele assumiu o reino até a 4ª geração dos Herodes, né? Os Herodes todos ficou, tanto que quando Jesus morreu, Herodes usurpou, eu falo assim, entre aspas, porque ele não é da linhagem dos reis de Judá, né? Não era para assumir, mas assumiu por causa disso. Agora, nesse período da última semana que nós vamos entrar agora, que cessou o período da graça, a plenitude dos gentios, da igreja do Senhor, entrou, a igreja foi arrebatada, aí vai começar-se agora retornar de novo o período de Israel, que vai começar a última semana, que era o período da grande tribulação, aonde nós vamos estudar no capítulo 6, se Deus permitir, na próxima aula, né, de Apocalipse. Vamos estudar o 27 agora. E ele firmará um concerto com muitos, falando o quê? Do povo do príncipe. Agora já está falando do anticristo, já está falando já bem prolongado. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Tá aqui? Nós falamos até 1 semana, 49 anos, 62 semanas, que são, então, 7 semanas, perdão, eu falei 1 semana, 7 semanas, que são 49 anos, mais 62 semanas, 7 mais 62 dá 69 semanas proféticas. Aí, eu expliquei que entrou o período da graça, não contou mais. Agora, a graça fechou, a plenitude dos gentios completou, que é a igreja do Senhor Jesus, aqueles que hão de ser salvos, já entrou para o corpo de Cristo. Agora, a igreja preparada já está na glória. Agora veio o período da aflição, da grande tribulação, que é profetizada em Mateus 24, todo Paulo falou sobre isso, né? A gente não vai em detalhe, que nós vamos falar na próxima, né?
Ele firmará um concerto com muito por uma semana, que são... Aqui é onde está a explicação que a grande tribulação vai durar 7 anos, porque a semana de número 70, que é essa aqui que vai ser depois da igreja arrebatada, ela vai estar agora em vigor. Esses 7 anos, que é uma semana, a semana de número 70, que vai ser o período da grande tribulação. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aqui a gente vê que 3 anos e meio vai ser aquele primeiro período, que é o período da unidade, onde o anticristo vai conquistar. Vai ser aquele governante que vai unificar todas as coisas. A gente vai ver isso com detalhe. Veja que esse vai ser a entrada dele. Ele primeiro vai entrar aparecendo Cristo. Nós vamos ver, né? Na metade da semana, quando ele já se revelar, que isso está no capítulo 13 de Apocalipse, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Agora, aqui eu faço um questionamento. O templo do Senhor até hoje, 2021, depois de Cristo, foi destruído no ano 70, no primeiro século. Até hoje, Israel sonha com o templo. Em 67, já saiu a primeira ordem para a reconstrução do templo. Mas isso é de Deus. O interesse, quando Deus permitiu, depois que no primeiro século de 70, permitiu a destruição daquele templo, porque Jesus é o nosso templo. Não pode haver mais sacrifício no templo. Os judeus querem o templo para sacrificar. Então, eles, desde que estão sem o templo, eles não podem sacrificar. Porque se sacrificar fora do templo é idolatria. Então, Deus permitiu, debaixo da tirania de Roma, porque sabemos quando foi que aconteceu, que em 64 Nero começa a perseguição, porque ele bota fogo em Roma, veja bem, em Roma, e põe a culpa nos judeus, em 64. Aí ficou aquela perseguição, aquela matança de judeus tão grande. Os judeus se revoltaram contra Roma, e nessa revolta, o general Tito, que o pai dele, que era Vespasiano, ele era o imperador da época, né? Depois de Nero. Ele foi o imperador. Teve 3 lá que não durou nem um ano, né? Esse nem conta. Mas aí ele, com o seu filho Tito, que mais tarde foi também imperador, ele destruiu Jerusalém, né? E depois de Tito, quando ele era ainda general, depois ele assume o império do seu pai, quando seu pai morre, ele fica um tempo, aí depois dele entra quem? O irmão dele, que é Domiciano, o que levou João cativo para a ilha de Patmos, né? Então veja que eu estou explicando isso só para os irmãos entenderem. Então, desde o ano 70, desde aí até hoje, não se pôde levantar o templo. É o sonho dos judeus levantar. Mas isso vem de Deus, porque não pode haver um templo em Israel para sacrifício. Não pode, porque Jesus já aboliu o sacrifício. Agora, aqui, nessa 70 semana, a última semana, que é do período do reinado de Satanás, que é a grande tribulação, esse templo vai estar reerguido. O que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que fez com Herodes lá. Ó. Eles vão reconstruir o templo para os judeus e vai ganhar o quê? Alianças. Porque é o sonho dos judeus, é o templo. E quando ele, aqui está dizendo, ó, e firmará um concerto com muitos, que é a aliança, com muitos por uma semana, 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esse sacrifício está onde? No templo. No templo do Senhor. Então, o que vai acontecer? O anticristo vai construir o templo dos judeus. E com isso ele vai fazer alianças, né? E nesses 3 anos e meio vai passar de aliança, ele vai se revelar. Aí vai entrar naquela tirania, que vai ser morto tudo aquilo que fala no nome de Jesus, né? Porque ele já é anticristo, né? Satanás vai usar o anticristo, o corpo do homem do pecado, né?
fará cessar a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador. Veja, e isso até a consumação. Daniel está profetizando aqui até o fim da grande tribulação, aonde Jesus, como na primeira profecia, ele é aquela pedra que bate no pé da estátua, Jesus vem, e lá no Apocalipse, lá no 16, Jesus termina com a grande tribulação. Porém, só vai ser narrado isso no 19 de Apocalipse. Então, do capítulo 6 ao 19, está narrando todo esse período das 70 semanas profetizado por Daniel aqui, né? É por isso que na metade dessa semana o anticristo vai se revelar verdadeiramente como o tirano, né? Onde ele vai perseguir de tal maneira o povo de Deus, né? Fará cessar. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aí é onde Jesus resgata o reino, né? Que eu falei desde o começo, aquele reino que começou, que foi entregue desde lá de Adão. Aqui nessa última semana, nas 70 semanas, que conta-se do período 6, capítulo 6 de Apocalipse, até o 19, ali nós vamos ver a guerra de Jesus, quando ele virá para guerrear e tomar esse reino. E depois disso a gente vai ver a igreja vindo para o milênio na terra, né? Louvado seja Deus. Então, hoje é isso. Eu só queria, eu sei que é muita informação. E eu sei que quem ouve pela primeira vez não vai entender. Mas, irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E ninguém conhece só com uma explicação. Estuda, escuta de novo o vídeo, estuda, entenda, porque as coisas de Deus são um mistério profundo demais. E nós, aqui, o anjo Gabriel, ele fez questão de descer. Daniel estava em conflito. Daniel é aquele muito amado do céu, né? Aquele homem muito amado do céu. Ele estava em conflito porque ele acreditava que o povo de Deus tinha liberdade, ia ter liberdade. Mas não é assim. A liberdade vai ser só no milênio. Só quando Jesus derrotar essas 70 semanas aqui, depois que passar todo o período. Então, lembra de Hebreus 11, os heróis da fé, aquela galeria dos heróis da fé, eles viram de longe a bênção, mas não puderam usufruir, por quê? Por causa de nós, igreja do Senhor, por causa do povo gentil, que ia aceitar Jesus pelo sacrifício que ele fez na cruz, que ia ser participante da mesma salvação do povo judeu. Então, é isso que o anjo veio trazer para Daniel. Daniel, lá no 12, ele vai falar assim, Daniel, não é para esse tempo, é para o tempo do fim. Ele vai falar assim, sela a visão e a profecia. Você vai ser recolhido, mas você vai ser recolhido com o seu povo, porém, no tempo do fim é que vai acontecer essas coisas. Então, Deus, o anjo, já explicou todas essas coisas para Daniel. E nós precisamos estudar e entender esse mistério, né? Hoje, nós estamos nesse período da pausa das semanas, dessas 70 semanas. Quando Jesus morreu e quando Jesus subiu, que implantou-se a igreja, que é o corpo de Cristo na terra, pausou com Israel. Agora nós somos igreja, somos tão importantes para o Senhor quanto os judeus, né? Aqueles judeus têm a mesma oportunidade que nós agora. Mas aqui nesse período, quando o período dos gentios concluir, eles vão voltar de novo como nação. Aí é que vai acontecer lá, naquele retorno de Cristo, todo Israel será salvo. A Bíblia diz que todo Israel que não se contaminou com o anticristo, né? Aqueles que não têm a marca da besta. Todo Israel será salvo. Quando eles veem o Cristo nas nuvens, vindo guerrear para resgatar, eles vão crer. Eles vão crer. Nós vamos ver isso quando entrar no milênio, na parte do milênio. Eu vou explicar sobre isso, né? Então veja que o anjo Gabriel quis que a igreja do Senhor, não só a nação de Israel, entendesse esse mistério. Nós hoje somos gratuitamente salvos pelo sacrifício de Cristo e pela fé no Senhor Jesus. Nós temos os mesmos direitos. Então é isso que eu queria hoje passar, que essas 70 semanas aqui, depois que essa última semana, que é o de número 70, que está no versículo 27 de Daniel, vai acontecer a partir do capítulo 6
até o 19 de Apocalipse. É por isso que eu queria trazer nesse aqui para a gente ter essa clareza. E nós agora vamos estudar dentro desse versículo 27. Todo o período do Apocalipse, do capítulo 6, vou repetir, até o 19, vai estar dentro desta profecia. Dentro desse versículo 29 aqui, ó, 27, que é essa última semana, a semana de número 70, que será o período do anticristo. Então, por hoje é só.